Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa playlist de partidas inacreditáveis de xadrez. E temos hoje aqui o nosso brasileiro, Giovanni Portillo Vescovi. Ele não joga mais xadrez, mas jogou muito. É grande mestre de xadrez. Eu digo porque é um título vitalício, mas ele não está mais nos tabuleiros há algum tempo. Giovanni Vescovi, na minha opinião, foi um dos jogadores mais brilhantes que o Brasil já teve e certamente um dos melhores do mundo também. E aqui ele está jogando contra Stanislav Grandschrambers. Um jogador aí, foi num torneio na Holanda no ano de 1994. Giovanni Vescovi com apenas 16 anos de idade. Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é inacreditável. Giovanni Vescovi abre a partida com o peão do rei E4 e temos aqui C5, a defesa siciliana pelo Stanislav. O Giovanni segue com cavalo em F3, D6 e D4 abrindo aí a siciliana. C por D4, dama por D4, né? A gente já está acostumado a ver cavalo por D4, né? Em geral isso aqui é o lance mais jogado. Cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, A6 e vai para aquela variante Najdorf da defesa siciliana. O Giovanni Vescovi vai para essa variante aqui Checkhover, a variante Checkhover da defesa siciliana. A partida segue com cavalo C6 atacando então a dama e agora bispo B5, colocando aqui uma cravada no cavalo. Bispo D7 bloqueando a cravada e agora o cavalo está ameaçando aqui a dama. E bispo por C6. Então aqui de cara o Giovanni Vescovi já abre mão do par de bispos. A partida segue com bispo por C6 e agora cavalo aqui em C3. Desenvolvendo peça. Cavalo em F6 e agora bispo G5 aqui pelo Giovanni Vescovi, continuando aí o seu desenvolvimento. E não fica muito claro para o adversário se o Giovanni Vescovi vai querer fazer o roque ou o grande roque. A partida segue com E6 e agora o Giovanni Vescovi já deixa claro as suas intenções. Ele faz o grande roque, coloca pressão no ponto de D6, coloca pressão no ponto de D5, tentando impedir o avanço das negras com D5. A partida segue com bispo E7 e agora torre de H em E1, completando aí o desenvolvimento. O Giovanni já tirou todas as peças aí das suas casas iniciais, as peças menores e as peças pesadas. A partida seguiu com o roque e agora rei B1, também aquele lance profilático, colocando o rei fora dessa coluna semiaberta, fora de uma diagonal exposta. O rei tá belezinha. Aí agora dama C7 foi jogada e agora dama volta aqui para D2, dando apoio para o bispo e liberando o cavalo para novas aventuras. Torre de F em D8 foi jogado e agora cavalo aqui em D4. Vejam como tudo meticuloso aqui, né? Então, para poder jogar esse lance, né, o Giovanni Vescovi dá a casa, tira a dama da casa para o cavalo, continua protegendo o bispo, tudo bem harmônico. O bispo está atacado de casas claras, o bispo voltou para E8 e agora F3, colocando mais uma proteção no peão central e também preparando um avanço aqui possivelmente com G4. Torre de A em B8 foi jogado e a gente já sabe que essa partida vai pegar fogo, porque o Giovanni Vescovi vai atacar na ala do rei e o Stanislav vai atacar aqui na ala da dama. A partida segue com G4 e B5. Então aqui, né, as trombetas já soaram, a briga começou. Cavalo de C aqui em E2, levando o cavalo para a ala do rei e também já se antecipando ao lance B4. E aqui A5 pelo Stanislav, vindo com tudo. Cavalo G3, A4. E aqui começa aquela corrida, né? Quem conseguir atacar primeiro, muitas vezes nesse tipo de posição, um tempo faz toda a diferença. Cavalo em H5 pelo Giovanni Vescovi, praticamente querendo abrir alguma coluna, né? Porque aqui ele pode querer capturar em F6 e já abrir a coluna, danificar aqui os peões do adversário, ou se as negras capturam, ele abre aqui a coluna G. Interessante. A partida seguiu com cavalo por H5. Vejam a importância, né, daquele lance dama D2 protegendo o bispo. G por H5, bispo por G5, dama por G5 e aqui o Stanislav vai para um lance posicional aqui, dama C5, oferecendo aí a troca de damas. Muito provavelmente o Stanislav está um pouco assustado com o ataque que vai existir na coluna G, né? Então já tem uma coluna aberta, muito perigosa. Seria muito bom para o Stanislav trocar as damas, trocar as peças pesadas, além do que isso uniria aqui os peões do Stanislav e
as brancas não teriam muito para comemorar, né? Então, por exemplo, não foi o lance jogado. Se dama por C5, D por C5, o cavalo atacado, o cavalo vem para E2, e aí qualquer lance, por exemplo, F6, cavalo G3, defendendo aqui o peão e tudo mais, muito dificilmente as brancas podem ter um plano aqui muito extraordinário para tentar vencer essa partida, né? Realmente falta elementos aqui, talvez com uma sutileza, um erro do adversário, alguma coisa dê para tentar vencer esse final, mas realmente não dá para ter muita expectativa numa posição como essa. E então o Giovanni Vescovi não está interessado aí, não está com medo do adversário, ele quer vencer e faz o lance dama H4, mantendo, portanto, a dama no tabuleiro. A partida segue com A3, então tentando também abrir, né, abrir coluna aqui, coluna A para o ataque da torre, enfim, pode vir dama B4 com ataques de checkmate, o Stanislav também está atacando. Torre G1 colocando a torre na deliciosa coluna G. E agora dama B4, ameaçando checkmate aqui em B2. Como proteger? Existem algumas formas, mas a melhor delas é o lance jogado aqui pelo Giovanni Vescovi, cavalo B3. E agora, gente, esse lance aqui ele é sensacional porque ele ameaça uma coisa fantástica aqui nessa posição. Por exemplo, vou fazer qualquer lance das negras, não foi o lance jogado. Por exemplo, G6, não foi o lance jogado. Que lance as brancas teriam, né? Ou seja, qual é a ameaça das brancas depois de cavalo B3, né? Então, se você até quiser dar pausa e tentar encontrar qual seria o lance vencedor nessa posição, qual é a ameaça das brancas. Bom, se você visualizou H para o G6, com certeza é um excelente lance, mas a ideia realmente dessa posição é que torre D4 é um lance que ataca a dama e a dama não tem mais escapatória, né? Não tem mais saída. Qualquer casa, ela vai ser capturada. Então aqui o Giovanni Vescovi fez uma armadilha, né? Então ele está ameaçando capturar a dama nessa posição depois de cavalo B3. E o Stanislav então encontra o lance brilhante aqui da posição, o lance D5. Então esse lance permite a dama voltar para defender em G7 se for preciso, dá mais casas para a dama e ao mesmo tempo também está partindo para cima, ganhando espaço. Então aqui jogo de feras aí no tabuleiro. A partida agora segue com um lance que é brilhante, é sensacional. Eu acho que eu mostrei poucas partidas do Giovanni Vescovi aqui no canal e eu devo trazer mais porque é um jogador realmente que dá saudades. Giovanni Vescovi vai para um lance sensacional, 16 anos de idade, jogando um torneio internacional. Ele ainda não era grande mestre, aqui a gente está no ano de 94, se eu não me engano. Giovanni Vescovi se tornou grande mestre em 98, aos 20 anos de idade. Aqui Giovanni Vescovi faz o lance torre por G7, acredite se quiser, um sacrifício profundo, não existe uma continuação imediata de checkmate, mas é o melhor lance realmente da posição. Vamos ver como é que essa partida emocionante continua. Rei por G7, claro, não dá para recusar essa torre aí, esse sacrifício, senão as pretas vão ter muitos problemas. E agora a continuação sensacional, H6 cheque, empurrando o rei lá para F8, e agora a dama aqui em F6. Você fala assim, poxa, mas o que as brancas estão ameaçando? Por que sacrificou essa torre aí? Tá ameaçando o dama G7? Não, o rei escapa. Tá ameaçando o dama H8? Não, o rei escapa. A grande ameaça das brancas aqui é a seguinte, é torre G1, seguido de torre G8, trazendo o rei para casa de G8, forçando o rei para casa de G8, seguido de dama G7 checkmate. Essa é a ameaça aqui das brancas. O que as pretas têm que tentar fazer aqui? Será que vai dar tempo das pretas fazerem alguma coisa? Bom, a primeira coisa é tirar o bispo daqui, porque aí você já dá mais uma casa de fuga aqui para o rei. Então vamos lá, o Stanislav faz a coisa certa, ele faz o lance bispo C6. E agora, que lance será que o Giovanni Vescovi vai fazer? Será que adianta jogar torre G1 agora? Na verdade, o Giovanni Vescovi faz um lance brilhante, o único lance que vence nessa posição, e é o lance C3, meus amigos. Aqui existe uma profundidade digna de um gênio nesse lance realmente. Aqui o ponto todo é o seguinte, a dama não tem muitas opções, ela não pode querer vir para E7 para tentar trocar a dama por conta de dama H8. Dama H8 entregaria checkmate. Então não dá para a dama querer trocar. Outra coisa, a dama é importante que ela fique segurando a casa de C5. Se a dama vier para A4, o cavalo vem para C5, tirando a casa de D7 do rei e vai ter checkmate em mais alguns lances.
Então aqui, e eu ainda vou comentar com vocês uma outra coisa que esse lance faz daqui a pouco, tá bom? Ele tira, eu vou comentar agora, ele tira a dama dessa diagonal, porque também não dá para jogar um lance como dama D6, porque nessa posição viria E5 e a dama não tem como continuar nessa diagonal. E o que essa diagonal tem de tão importante? Vamos lá, a gente chega lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos ver como é que segue aí a partida. Dama C4 e agora torre G1, ameaçando essa sequência de torre G8 com dama G7 e checkmate. E, além de tudo, não dá para o rei tentar escapar com rei E8, porque torre G7 também está vindo com um ataque mortal em F7. Entenderam por que era tão importante tirar a dama dessa diagonal? Porque se as brancas jogam torre G7 e a dama estivesse nessa diagonal, ela voltaria defendendo em E7. É muita profundidade, não é, pessoal? É muita genialidade no tabuleiro. C3, um lance genial. E a partida continua, portanto, agora com dama D3 cheque. O rei vem para A1. A por B2 cheque. As pretas tentando abrir a posição, tentando um contra-ataque. Rei por B2. Dama em E2 cheque. Rei em A1. E nessa posição, o Stanislav abandona a partida. Por quê? Acabaram-se os cheques. E não existe mais um jeito de impedir aqui torre G8 seguido de dama G7. Qualquer outra coisa que as pretas façam, se ela tentasse jogar aqui com rei 8, viria cavalo C5, tirando a casa de D7. E mais uma vez não teria como evitar o checkmate. Qualquer lance aqui, torre A8, por exemplo, ameaçando o checkmate aqui em A2, mas é aquela coisa, um lance faz diferença, um tempo faz diferença nesse tipo de posição. Viria a torre G8 com checkmate, né? Nossa senhora, que partida, né? Que partida, vamos deixar aqui na posição final, rei A1, A por B2, rei por B2, dama E2, rei A1. Pretas abandonam com um lance de rei aí, né? Muito bonito. Vamos dar uma olhada aqui no chess.com mesmo, no relatório agora, olha só. 98,7% de precisão para o garoto de 16 anos, Giovanni Vescovi. 95,9% de precisão aqui para o Stanislav, também uma precisão monstruosa. Um lance brilhante para cada um. O lance brilhante das negras foi o lance D5 e o lance brilhante do Giovanni Vescovi foi o lance C3. Eu já vou explicar melhor, eu vou voltar para explicar esse tema. 18 aqui dos lances do Giovanni foram os melhores contra 17. 2 lances excelentes do Giovanni contra 1. 3 lances bons para o Giovanni, 4 para o Stanislav. 7 lances aí de livro. Uma imprecisão do Giovanni só na partida inteira, né? Aquela partida perfeita. E aqui 2 imprecisões das negras e uma gafe, né? Você pode estar se perguntando aqui no gráfico, né? Como é que o Giovanni Vescovi não cometeu nenhum erro e o gráfico dele cai aqui, né? Aqui ele tem uma queda, né? Então é como se esse lance aqui do Giovanni dama F6 fosse um lance que permitisse às pretas igualdade. Na verdade não, tá, pessoal? Isso aí é um pouco da questão do tempo que a engine fica analisando. Se você deixa nessa posição a engine analisando mais tempo, ela vê que realmente não tem jeito. Aqui a vitória sempre vai ser forçada pelas brancas, tá bom? Vamos comentar o lance C3 mais uma vez, porque esse lance é sensacional. Bom, o D5 eu comentei, né? Então o único lance que não perde para as negras, qualquer outro lance, as brancas teriam uma sequência violenta com torre D4 e a dama não teria para onde ir. Então, Rafael, mas e se jogasse A por B2 aí, dando a casa de A3 para a dama? Aí, de qualquer maneira, viria a sequência com torre por G7. Vamos ver? Só que aí seria até mais forte aqui, porque aí a dama não está segurando a casa de E7, por isso que D5 também é um lance brilhante. Até mesmo nessa continuação, viria agora a dama em E7, olha só. Então, por isso que D5 foi brilhante, além de tudo. Segura a casa de E7, né? E aqui não tem jeito. Qualquer lance, as pretas vão levar checkmate aqui em mais alguns lances. Rei H7, dama F6. E aí realmente não tem mais como evitar aqui o checkmate. Então vejam que em todas as linhas as pretas perdem imediatamente, exceto com D5. Portanto, lance brilhante aqui das negras. E a continuação do Giovanni, torre por G7, rei por G7, H6,
rei F8, dama F6. Não há defesa, pessoal, não há defesa para essa... Mas percebam que aqui o único lance que vence é C3, por isso um lance brilhante. Vamos ver por quê? Por que não joga torre G1 aqui direto? É que aí as negras têm torre E8, tá? E aí se tentar torre G7 fazendo pressão aqui no ponto de F7, a dama, olha só, a dama ela tá nessa diagonal, lembra que eu comentei? Ela volta para E7 e defende tudo, as pretas estão melhores numa linha como essa. E se em vez de ter torre G7, ao invés de torre G7, tivesse jogado torre G8 aqui, não tem problema nenhum, apesar de que as brancas vão capturar alguns peões, mas as pretas se defendem. Por exemplo, rei D7, dama por F7, cheque, rei C8, dama por E6, cheque, bispo D7, dama por D5. Beleza, o Giovanni fez a rapa nos peões, mas com uma torre a menos vai ficar complicado, né? O rei aí também está sofrendo um ataque, o rei das brancas pode ter checkmate na fileira do fundo e alguns temas podem existir. É muito difícil jogar isso daqui de brancas pretas melhores, né? Com uma torre a mais. Então não é essa a ideia do Giovanni Vescovi. E por isso C3 resolve todos esses pontos, porque C3 força a dama a sair dessa diagonal. O ponto de F7 não vai ter defesa. É incrível, né? A profundidade aqui. Portanto, seguiu mais uma vez dama C4. Agora sim, torre G1. E aqui não tem mais o lance rei D7 por conta de torre G7, com sequência de checkmate. Incrível, né? Então a partida seguiu mais uma vez com dama D3, cheque, rei A1, A por B2, rei por B2, dama E2, cheque, rei A1. E não há defesa contra as ameaças de torre G8 seguido de dama G7 ou a torre G7 e não há defesa para o peão. Ah, Rafael, você está falando toda hora que não tem defesa aí, vamos ver. Rei E8, torre aqui em G7, por que não joga a torre aqui em D7? Defenderia. É que aí a torre estaria tirando a única casa de escape aqui do rei e torre G8 entregaria checkmate, tá bom? Não tem jeito, né, pessoal? Não tem jeito. A partida realmente foi brilhante do nosso garotinho de 16 anos, Giovanni Portillo Vescovi, que viria a se tornar grande mestre aí 4 anos depois. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!